Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um bate-papo com o autor. Eu, Marcelo Simonato, todas as quartas-feiras, às 18h59, aqui no meu canal no Instagram e depois também no IGTV, aqui do Instagram, e lá no YouTube, para você poder ter esse conteúdo que nós estamos trazendo todas as quartas-feiras no bate-papo com o autor, baseado no livro onde eu sou o coordenador e um dos escritores, Liderando Juntos. A cada semana, nós conversamos com um dos coautores do livro. Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos no capítulo 20. Pois é, já se passaram 20 capítulos, um por semana. O livro ali foi lançado no final de junho, sucesso absoluto. E nós temos desde então, a cada semana, trazido um dos capítulos e conversado com o coautor, o próprio escritor do capítulo. Já pensou em ler o livro de uma forma diferente, conversando com o autor, sabendo o que ele pensou, qual a sua experiência, por que ele escreveu determinado assunto neste livro que trata de liderança, de gestão de pessoas, para ajudar você, empresário, você líder, você que é responsável por uma equipe, por um departamento, por uma atividade, um projeto, a liderar melhor, a ser um líder melhor, um profissional melhor. Aprenda a liderar junto. É o novo modelo do líder moderno. E nós temos diversos conteúdos aqui extraordinários. Hoje, para falar conosco sobre o capítulo 20, daqui a pouquinho, eu já estou vendo por aqui ela, Lu Brito, vai estar conosco e ela vai falar sobre o capítulo 20. Isso mesmo. O capítulo 20 nos fala sobre a sutil arte de transformar diferentes perfis e gerações em talentos complementares. Olha só que coisa boa. Só recapitulando aqui uma coisa. Você perdeu os capítulos anteriores, de 1 a 19? Não tem problema. Eles estão todos gravados aqui no meu canal no Instagram, Marcelo Simonato. Você vai encontrar no IGTV todos os capítulos gravados, quase uma hora de conversa com cada um dos coautores. E também lá no YouTube. Lá no YouTube, Marcelo Simonato, você encontra todas as lives, todos os bate-papos, um conteúdo riquíssimo. E esse que nós estamos conversando agora também com a Lu Brito vai estar gravado aqui no IGTV e depois lá no canal no YouTube. Então, nós estamos no capítulo 20 do livro Liderando Juntos, onde a Lu Brito é a coautora deste capítulo maravilhoso, né? Segundo livro junto, hein, Lu? Segundo. Você viu lá hoje? E capítulo 20. Capítulo 20, os dois. Olha, por incrível que pareça. Eu não acreditei quando me disseram. E hoje você viu que eu joguei uma sementinha lá no grupo já, para todo mundo se preparar para o terceiro livro, né? Já. Já estamos. Vai lançar o... Então, com você faz até a internet funcionar aqui no hotel, olha só. Mas é um prazer muito grande estar aqui com você. Já se passaram, olha aí, mais da metade do livro. São 35 capítulos. Nós estamos no capítulo 20, já ultrapassamos a metade do livro. E você que tem nos acompanhado durante todos esses últimos 3, 4 meses aí, lançamos o projeto no dia 28 de junho, se não me falha a memória, e as lives semanais começaram em julho. No meio da pandemia, fizemos aquele lançamento pelo YouTube, né? Totalmente novo. 2.500 pessoas, aquele estresse, aquele nervosismo inicial, mas graças a Deus tudo deu certo. O livro está vendendo muito bem em todo o país, trazendo um tema super atual, né? Que é essa liderança servidora, humanizada, engajadora, que está junto, que está preocupada com a diversidade, com a inclusão, com as gerações. Tudo isso você tem no livro Liderando Juntos. Mas sem mais delongas, eu queria fazer aqui uma breve apresentação da Lu Brito. E eu não sei se a Lu vai me xingar ou não, mas eu não combinei isso com ela antes. Mas vamos lá, tá no livro, eu vou falar. A Lu Brito, na verdade, se chama Laudeci Lopes Brito. Eu só fiquei sabendo disso quando eu abri o livro. Porque para mim é a Lu. É a Lu Brito. E a Lu, gente, ela é formada em Ciências Econômicas. Ela é graduada em Gestão Hospitalar. Ela tem MBA em Business Coaching. Ela tem formação em Life Coach, Executive e Leader Coaching, é analista comportamental, é coach educacional, palestrante, escritora, ministra treinamentos
para empresários, para as equipes das empresas. É coautora comigo num outro livro, O Poder do Óbvio. Você que não conhece O Poder do Óbvio também, consulta lá o Instagram da Lu ou o meu Instagram para poder conhecer. Tem o Instagram também do próprio livro, O Poder do Óbvio, que também é um livro muito interessante, mas eu não vou entrar no mérito dele agora para a gente não perder o foco. E está aqui comigo. Certo. Tive a honra de ter a Lu também nesse livro Liderando Juntos, escrevendo o capítulo 20, onde ela fala dessa sutil arte, né, como se fosse fácil, né? Essa sutil arte de transformar diferentes perfis e gerações em talentos complementares. E falando em complementares, depois é que eu percebi isso, né? Que o seu capítulo ele é muito complementar ao meu, ou o meu é muito complementar ao seu. O meu capítulo está mais para frente ainda, né? Eu vou falar sobre ele daqui a algumas semanas. É 22, eu acho, e eu falo sobre diversidade, né? Sobre inclusão social, onde uma das diversidades são as gerações. Existem outras formas de diversidade também importantes de serem incluídas, mas tem tudo a ver com o seu capítulo também, dessa importância de unir os talentos, entender a diferença entre eles e extrair o melhor, né? Isso que você traz de conteúdo aqui no livro. E eu tô de vez em quando olhando para baixo aqui, Lu, porque eu tô com o meu livro na mão, tá? Tá certo. Eu vou pincelar algumas coisas do livro e te passo a bola para você comentar, porque eu aqui sou meramente o apresentador, a coautora, imagina. a que trouxe o conteúdo. Não seja modesto. Que vai nos dar uma aula hoje aqui é a Lu Brito. E ela fala o seguinte no capítulo dela. Bom, primeiro, é chover no molhado, né? Antes mesmo da pandemia, a Lu já tinha escrito aqui que o mundo mudou. Quem aí acha que o mundo mudou? Não, levanta a mão. Esse tal do novo normal, pandemia, Covid, mundo VUCA, era digital. Nós estamos sempre em mudança. Quando foi que a gente escreveu isso? Quando que a gente escreveu? Que esse livro ele nasceu no nosso coração lá em setembro do ano passado, de 2019. A gente nem sonhava. Capítulos no final do ano, antes de pensar em pandemia, né? E lançamos o livro no meio da pandemia. E a Lu estava falando que o mundo estava mudando, e estava mudando mesmo. Aceleração tecnológica, mundo digital, indústria 4.0, o tal do mundo VUCA, já falava muito disso, né? Do volátil, incerto, ambíguo, toda essa complexidade. E aí junta com tudo isso a pandemia. Experiência única na minha vida, na sua vida, né? Esse novo modelo. E com base nisso, o que a Lu escreve aqui? Que o chefe, né? O antigo líder lá, o chefe, ele perdeu espaço e surgiu o líder. A necessidade do líder. E a necessidade desse líder extrair o melhor de cada um dos perfis comportamentais. Como eu falei aqui, a Lu, ela, dentre as formações dela, ela também é analista comportamental. Então, ela tem realmente essa experiência de entender que a gente não deve contratar mais hoje só por um currículo. Mas você tem que entender o perfil da cadeira para entender o perfil da pessoa ideal para colocar naquela cadeira. E entender que cada uma das gerações traz em suas características algumas coisas que já são enraizadas da época em que as gerações nasceram e como foram criadas e porque elas têm certos comportamentos hoje em dia. Então, não necessariamente o que serve para uma cadeira vai ser uma pessoa de tal perfil como do outro. Mas eu vou deixar para a Lu falar um pouquinho sobre isso. Lu, antes da gente começar a falar propriamente do que você escreveu aqui no livro, eu fiz aqui uma apresentação breve para você, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiro, o pessoal está aqui curioso, escutou um sotaque um pouquinho diferente. Você está falando da onde? É do Rio de Janeiro, é do Rio Grande do Sul? Da onde que a Lu é? Do Maranhão. O que a Lu está fazendo hoje? Eu estou falando de São Luís do Maranhão. Olha aí, pessoal, lá da nossa terra maravilhosa, São Luís do Maranhão. A Lu está num hotel agora, fazendo um trabalho, né? Realizando já há algum tempo aí, né, Lu? Um trabalho dedicado. E conta um pouquinho, não sei se sobre esse trabalho, sobre o que você tem feito hoje no seu trabalho, para as pessoas te conhecerem um pouco mais também aqui. Todos que nos seguem também, desde já eu peço para também
seguirem aqui, anotarem no Brito, muito conteúdo interessante para vocês acompanharem também essa mulher. Bom, eu vou falar do que eu faço atualmente, né, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu trabalho ajudando pequenos e médios empresários a organizarem as suas empresas. Porque, geralmente, quando você começa uma pequena empresa, é meio que aí na emoção, tá? É necessidade, ou você ficou desempregado, ou você brigou com o chefe, e muitas vezes o empresário, o micro, pequeno e médio, ele não planeja essa empresa. E principalmente, vamos focar aqui em pessoas, eles não sabem nem o perfil dos cargos que ele precisa na empresa dele. Ele vai contratando essas pessoas e vai colocando, vai aí que o fulano te ensina, o fulano também não sabe, já está desmotivado, já passa isso para o outro. Então, aquilo vai virando uma bola de neve, porque ele não sabe qual é o desenho do cargo que ele precisa, né? O perfil para aquele cargo. Ele não definiu os cargos da empresa. Então, como é que ele vai definir que tipo de perfil ele vai precisar para aquele cargo? Então, ele começa a contratar porque o tio pediu, porque a irmã pediu, porque o vizinho queria, e acaba botando um monte de gente na empresa que às vezes não faz nenhum sentido para a empresa dele, né? Então, por isso que eu falo da questão dos perfis, que tem que fazer sentido com o que a empresa faz, com o objetivo da empresa e com o próprio cargo. Olha só, pessoal, não é? Você que está aí nos assistindo, você é dono de uma empresa de médio ou pequeno porte? Você está Até micro. Você está pensando em montar uma empresa agora, talvez ficou desempregado com essa crise agora econômica que nós estamos vivendo? Prestou atenção no que a Lu disse? Não adianta sair abrindo uma empresa e contrata o cunhado, a sogra, um parente, coloca o filho, coloca as pessoas para fazer atividades duplicadas, que não vão dar conta, que não tem o perfil adequado. Aí depois você vai cobrar as pessoas dizendo que são maus funcionários. Mas você, como líder, errou ao contratar a pessoa para fazer uma coisa que ela não tinha o perfil adequado para fazer, né? Então a gente vê muito isso no mercado, né, Lu? Especialmente em empresas familiares, muito. de pequeno porte. Muito mesmo. Pela necessidade e falta de conhecimento também dos líderes, né, dos empresários. E começa assim, já começa atropelando, né? E aí vai. E aí está a explicação, boa parte da explicação do que porquê. Eu não vou chutar aqui o número, porque eu não sei o número exato hoje, mas eu lembro de um último indicador, mais de 50% das empresas fecham no primeiro ano. Nos primeiros 2 anos, né? Não tem como sustentar, né? Então, todo o dinheiro de uma aposentadoria, todo o dinheiro de uma rescisão de trabalho, monta-se o sonho de um negócio que a própria pessoa que está abrindo o negócio nunca trabalhou naquilo, nem ela tem experiência, mas era um sonho. E ela coloca todo o seu dinheiro ali, não contrata direito, e o que acontece? O dinheiro vai acabando, vai acabando, vai acabando, e chega um dia que você tem que tomar a decisão de fazer o tal do stop loss. Deixa eu parar de perder e fechar logo isso. Assim, são vários fatores, né? Primeiro, às vezes eles não entendem de gestão da própria empresa. Eles não sabem se tem lucro ou prejuízo, eles não entendem do fluxo de caixa. Muitas vezes eles têm um sistema e não controlam o estoque, eles não utilizam. Quando a gente pergunta, mais ou menos, eu digo, então não, né? Mistura as finanças pessoais com as da empresa. Né? Pessoais com a da empresa, vira assim, a tendência 2 anos, é muito tempo às vezes, entendeu? Às vezes fecha antes. Por isso, porque são vários fatores. E como nós estamos falando de pessoas, um dos mais fortes, porque não existe empresa sem pessoas, as pessoas, né, que formam a empresa, e se essas pessoas não tiverem a divisão das tarefas, porque isso a gente aprendeu lá em Taylor e Fayol, mas até hoje, por incrível que pareça, a gente encontra um monte de empresas que ainda não têm essa divisão de tarefas. Então, o que essa pessoa faz quando eu chego numa empresa? Qual o cargo dela? Faz qualquer coisa. Como é que ela vai prestar conta de qualquer coisa? Como é que ele vai medir a produtividade se o cara faz qualquer coisa? Qualquer coisa é nada, não é verdade? Lu, eu vou contar baixinho aqui só para você. Um segredo. As empresas grandes, multinacionais até, também estão cometendo esse erro.
Jura? Não estão olhando o perfil comportamental antes de contratar. Meu Deus. Eu pensei, como eu não vivo no seu mundo, que você é um executivo, né, de multinacional, o meu mundo é um pouco menor, eu pensei que vocês aí estavam bem nessa área, muito história bem. como que é? Casa de ferreiro, espeta de pau? Então a gente Pois é. pensa que a grama do vizinho é tão verde assim, né? Que é tudo maravilhoso. Eu achava que era. Mas a gente comete erros do lado de cá também. As empresas, infelizmente, aquele velho ditado, ele ainda é verdadeiro. Contratam por um currículo, o papel de estudo tá bonito lá, trabalhou em tal lugar, estudou aqui, vai servir. E a gente treina. Mas esquece de ver o comportamento. Esquece de ver se a pessoa tem um perfil conectado com aquela cadeira que eu estou buscando. Então, eu contrato para vendas um cara que é extremamente analítico. Ou contrato para um trabalho super analítico alguém que é super comunicativo. E aí as falhas começam a acontecer. E pior é que depois o colaborador é que é culpado de não servir. O líder, ele contratou errado, mas ele sai ileso, né? Ele não tem culpa na história. Quando eu vou fazer os trabalhos nas empresas, que eu digo, eu faço primeiro uma palestrinha antes, no meu notebook, para os donos, né? Porque sem os donos nada é feito. Muitos não entendem isso, querem que a gente faça e deixe lá. Eu digo, olha, se você não participar, a gente não continua, porque não vai funcionar. Você vai receber um calhamaço de papel e vai enfiar na gaveta. Não funciona. Ou você participa ou não funciona. Aí, quando eu digo que a empresa é a cara do dono, eles ficam chocados, quase para me bater, mas depois eles vão entender por quê. Porque, assim, todas as empresas que eu chego, a maioria, a culpa é da equipe. Eles nunca se responsabilizam que foram eles que colocaram essa equipe, eles que escolheram essa equipe. Então, não tem como ter só a equipe ter responsabilidade. Quem os colocou lá? Disse o que ele iria fazer, como ele iria fazer, né? O cara sabe quais são os indicadores que ele tem que dar conta lá, para o cara medir se ele realmente está fazendo as atribuições dele e está tendo o resultado que a empresa esperava, se é que a empresa esperava, entendeu? Porque é tudo tão misturado que não, é assim, um emaranhado. Quando a gente termina o nosso processo, dependendo do tamanho da empresa, né? Eles ficam assim, gente, como é que eu não sabia disso? Como é que eu cheguei numa empresa há 8 anos e eu não sei disso? Como que eu não sei disso? Eu digo, pois é. Às vezes eles pensam assim, nossa, se eu soubesse disso, desde o início eu estava lá em cima. Porque assim, é o básico, mas quando você não sabe, não é o básico. E é curioso porque tem muitos empresários, especialmente, que eles criaram um negócio. E o negócio, a trancos e barrancos, a maioria deu certo, ultrapassou os 2 anos. E está ali, né, sobrevivendo, enfim. E ele tem muita relutância em entender que o mundo mudou, que novas gerações chegaram, que o jeito que ele liderava um baby boomer ou mesmo uma geração X não vai ser o mesmo jeito que ele vai liderar um milênio ou um Z, um alfa, um beta, ou o que quer que seja que venha por aí, né? E precisa de alguém de fora, como nós, com um novo olhar, para ajudá-lo nesse processo de transição. Às vezes até de passar a empresa de pai para filho. Tem uma grande dificuldade também, se não entender o perfil para colocar os filhos no lugar certo. Inclusive aqui tem, né? Aqui fala sobre isso, né? Também. O Fabrício trouxe um capítulo extraordinário para a gente, contando uma história verídica desse processo de transição, que não durou nem 1 nem 2 anos, foi um processo de 6 anos, né? De escolha entre alguns filhos, quais teriam as aptidões para cada uma das áreas. Mas voltando aqui para o nosso capítulo, Lulu, eu queria que você desse uma aula para a gente, e você fala aqui no livro que em um passado não muito distante, as organizações elas eram reproduções do comportamento das famílias. Eu achei muito interessante isso. E as famílias no passado, elas tinham esse modelo patriarcal, né? Onde alguém mandava e os outros todos obedeciam, né? Aquela história de que meu pai olha para mim, eu já sei o que ele quer. Né? Exatamente. Então, da autocracia, né? Do poder. E trazendo para a empresa, esse era o famoso chefe. Atualmente, com o surgimento da figura do líder, daquele que influencia, né? Daquele que leva as pessoas a uma direção, a atingir um objetivo, mas não pelo comando de eu mando, você obedece, mas por esse exemplo. Você traz uma pitada aqui no seu livro
falando justamente dessa diversidade, né? Dos conflitos que existem hoje em relação às gerações. Você cita 4 aqui, né? Se a gente ler esse livro daqui mais alguns anos, vão ser 5, 6 e as coisas vão mudando rápido, mas hoje nós temos claramente 4 gerações coabitando no mundo corporativo, digamos assim, né? E eu queria que você falasse um pouquinho primeiro, sobre essa mudança, né? Desse estilo, então, patriarcal, do chefe, da linha de poder, comando, para o que é o líder hoje. E depois a gente dá sequência falando um pouquinho sobre as gerações, como é cada um desses perfis, como o líder deve agir com cada um deles. É porque, assim, quando iniciou, né, que era reproduções dos comportamentos das famílias, modelos patriarcais, era meio que os empregados, eles ficavam intimidados. O cara dava um grito em cima, ele tinha que fazer. Se ele não fizesse, ele ia para a rua. Simples assim. Ponto. E ele não gritava, porque depois a gente vai ver aqui, pelo que eu estava vendo no livro, que o cara da geração lá, Baby Boomer ou até o X, ele não gritava porque ele tinha algo que fazia ele ficar. Mas você vai falar daqui a pouco disso. Tinha. Então, assim, como era essa questão da autocracia, o cara mandava e o outro obedecia, mas também ele também estava falando com uma geração que queria ficar lá, nem que fosse para ganhar um mísero salário, mas ele passaria a vida inteira lá, que nós vamos falar da geração Baby Boomers, que para ele aquilo ali era tudo, ele não podia perder aquele emprego por nada, ele não tinha essa visão que a gente tem hoje, que a gente faz uma coisa hoje, já está de olho em outra, já está de olho em outra, ele não tinha isso, então até que combinava o comportamento autocrático, digamos assim, com o pessoal da época, né? O pessoal que agora já está se aposentando, com 59, 60. No casamento, né? Mulheres no casamento. maridos por uma vida inteira porque era um absurdo pensar num divórcio. E quantas mulheres sofreram uma vida inteira abusos de um marido, né? Isso era um problema muito sério naquela época. Comportamentais, caiu aqui, do colaborador, tem esse conflito de gerações. Então, cada colaborador nas empresas, ele tem o próprio perfil, né? Às vezes ele não se enquadra para atender o público, mas ele serve lá na contabilidade, ele é bom com números, mas ele não é bom com, não sei, ele tem que estar no lugar certo, né? No cargo certo e que combine com o perfil dele. Às vezes, eu já trabalhei em empresas que era assim, um problema, parecia assim que os problemas eram todos vindos da equipe. Eu só fiz ajudá-los a colocar no lugar certo. Ninguém foi demitido. Foi só remanejado dentro da empresa e deu tudo certo. Porque a pessoa que trabalhava, que gostava era de números, estava atendendo o público. Estava em vendas. Aí não dava certo. Entendeu? Então, assim, como se não bastasse a diversidade natural dos perfis comportamentais do colaborador, ainda tem o conflito de 4 gerações, né? Que a gente não leva isso em consideração, mas é um comportamento muito diferente de quem tem 60 anos, mais de 59, do que os jovens de hoje, e até da minha geração. Já é uma diferença grande. Então, aí no meu capítulo eu falei de 4 gerações. O Baby Boomers, que foi aquele boom demográfico, né, que foi os que nasceram entre 1946 e 1964, aquele tempo era um tempo de escassez, de privações, e bastava um essencial para eles. Então, não faz sentido que o cara gritava com ele e ele ficava quietinho, porque era aquilo que ele queria. Vamos pontuar aqui, como a gente tem um público muito grande, a gente não tem como saber qual o perfil de cada um, e até eu gosto muito dessa questão da comunicação mais didática possível. Baby Boomer, pessoal, dentre as 4 gerações que a Lu Brito trouxe no capítulo dela, é a geração mais antiga. Então é chamado de Baby Boomer, ou se você quiser... Que nasceu entre 1946 e 1964. Então, se você é nascido nesse período, se você quiser usar também uma letra, usa a letra B. Inclusive, se vocês repararem, o nosso livro está aqui o B de Baby Boomer, depois as outras letras que a Lu vai explicar.
né? Tem tudo a ver. Mas o Baby Boomer é aquele filho da guerra, Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Né? Muitos aqui de nós, talvez a maioria, não viveram aquilo, não são filhos dessa Segunda Guerra Mundial, mas alguns são. E o detalhe, muitos ainda estão no mercado de trabalho. E por isso o grande conflito. Porque enquanto, talvez há 30 anos atrás, uma pessoa de 60 já estava aposentada, hoje é muito natural você ver uma pessoa de 60 anos trabalhando, está nativa, não consegue se aposentar pelo INSS. Tem saúde, tem experiência. As empresas continuam contratando, porque acabou aquela história de que 45, 50 a pessoa está velha. Não, tem mercado para... Outro dia um cara me perguntou aqui na live, tenho 55 anos, X anos de experiência, você acha que a minha vida profissional acabou? Eu falei, você está brincando, amigo? Você tem muita experiência, muito gás ainda para queimar no mercado. Manda ele ser um líder. Um líder é um profissional mais... que o mercado é mais carente é de líderes. Claro. Né? Quanta coisa é muito difícil encontrar um líder. A gente tem que respeitar muito essa experiência dos baby boomers que passaram por muitas crises econômicas, políticas. Escassez, privações. Exatamente, exatamente. E que muitos estão no mercado de trabalho. Tem, inclusive, alguns trabalhando comigo hoje. Eu sei bem o que você fala sobre essa questão das diferenças. A grande motivação desses baby boomers era exatamente a estabilidade. Eles visavam a estabilidade. E aí, eles continuavam com aquela... aceitando os gritinhos lá do chefe, né? E ele tinha que ficar lá, porque ele achava que ele não tinha outra coisa a fazer. Porque as funções eram muito padronizadas e mecânicas. Então, ele aprendia aquele ofício, ficava ali, e a motivação dele era a estabilidade. Então, era esperar até a aposentadoria. Quantas pessoas... Então, a vida inteira no emprego, não importava se ele ia ganhar pouco. A vida inteira. Pessoas que entravam garotos na época, né? 12, 14 anos de idade, passavam 30, 40 anos na mesma empresa. Era muito natural isso. Você fala para um jovem hoje algo disso, para ele é algo não encaixa. Mas aí depois do Baby Boomer, tem uma outra geração. Né? Aí vem a geração X. Eu acho que a gente está aí dentro, talvez, né? Eu tô. Eu sou X. Gente, geração X é dos que nasceram entre 1960 a 1970. Essa é uma geração meio intermediária, meio loucona, viu? Porque a gente nasceu numa época de instabilidade econômica, governo militar, censura. Então, essa geração, ela buscou conquistar o espaço dela através da educação que os pais não tiveram. Né? Porque antes não era assim muito comum você ter nível superior, fazer faculdade, pós-graduação. Não. É interessante para os baby boomers ela ter um emprego. Teve um emprego? Beleza. Já a geração X já não estava mais satisfeita com esse emprego. Como nasceu uma instabilidade horrível, então ele procurou estudar. E aí ele já tem outra visão de trabalho. Tá? Eles quiseram crescer exatamente pela educação, porque eles se espelhavam nos pais que não tiveram essa educação e, como a gente já falou, eles passavam a vida inteira no emprego, ganhando o mesmo valor e até o fim. Então, quem é da geração X preza pela solidez na carreira, mas a gente não se acomoda achando que está tudo cor-de-rosa e nada vai mudar. Nós estamos sempre com a mochila pronta, porque se mudar, a gente já está pronto, né? Você conversou com meu pai para escrever esse capítulo? Não! Porque eu estou vendo exatamente essa cena. Eu, com 14 anos de idade, meu pai, com 30 anos de profissão, né, estável numa mesma empresa, comprou uma máquina de datilografia para mim e falou, toma aqui, filho, aprende datilografia, faz um concurso público, entra na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil e faz uma carreira igual eu para o resto da vida. E eu olhei para aquilo e falei, não é possível, eu não vou fazer igual meu pai. Eu entendo que o estudo é importante porque ele não teve estudo, então eu desde muito cedo fui atrás do estudo. Da minha família inteira, eu fui o primeiro a me formar na faculdade, fui o primeiro a ir buscar um curso de idioma e falar outro idioma, né? E aí as coisas começaram a acontecer na minha carreira, e depois de mim, outros primos, né? E aí depois a terceira geração, digamos assim, dos meus filhos, né, e sobrinhos, todo mundo hoje tem faculdade, fala outro idioma, pós-graduação e tudo mais. Mas na minha época era isso. Você
Você queria... Eu ainda peguei a máquina de escrever, eu sou um pouquinho velha. Eu aprendi máquina de escrever também. Não, olha só, porque quem não tinha curso de datilografia, o 7. Porque a minha preocupação, era como é que eu vou arranjar emprego se eu não tenho um curso de datilografia? Aí eu botei na cabeça da minha mãe que aquilo era urgentíssimo que eu fizesse. Tecnologia de ponta. Eu nem alcançava. Tinha que convencer a professora a fazer um bancão alto para eu chegar lá, na datilografia. Mas olha, quando o meu primeiro emprego, eu trabalhei com datilografia. Digo que pareça, serviu para alguma coisa. Muita guia também, viu, Lu? É muito chato. Eu não gosto nem de explicar como é que funciona, porque as pessoas não entendem. Essa geração, elas nunca vão saber o que é você digitar uma página inteira, errar a última letra e ter que repetir tudo. No final do expediente. E eu vou confessar outra coisa também, que muitos aqui da geração X talvez concordem comigo. Eu vim conhecer um computador já adulto. Na minha adolescência, infância, eu não tinha computador. O computador era uma coisa de empresa de grande porte. Você não tinha computador pessoal. E grande, né? Era uma sala inteira de computador. O maior avanço tecnológico que existiu na casa dos meus pais, quando eu ainda era jovem morando com eles, foi ter conseguido comprar um videocassete. Foi assim, uma coisa de ponta. Né? Uau! Verdade. E também voltando à geração X, que é a nossa, né? A gente é muito ligado ao empreendedorismo. Nós somos, inclusive, pioneiros no empreendedorismo. Por quê? Porque como a gente não confia, a gente não confiava ou não teve a oportunidade de viver isso na prática, essa questão da estabilidade, a gente nunca teve isso, essa estabilidade. Sempre foram altos e baixos. Então, é assim, eu me coloco nessa situação. Eu sou servidora pública, mas eu sempre tive um escritório no canto da minha sala, sabe? Não tem onde botar a mesinha, não, eu posso estar lá no canto, enfeiando tudo, mas está lá. Eu sempre tive alguma coisa paralela para fazer. Então, isso tem tudo a ver com a geração X. A gente, inclusive, nós, da geração X, temos, assim, a tendência a um comportamento workaholic. A gente isso mesmo, da geração. É porque a gente quer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Peraí. Lídia, tá ouvindo isso aqui? A Lu tá dizendo que a culpa é da geração X, não sou eu. Todo mundo da geração X trabalha muito, você entendeu? É que a minha esposa fala que eu trabalho demais, mas... Não, eu tenho que trabalhar minha mente, tem dia que eu... E olha que eu estou quase uma zen, à vista do que eu já fui, né? Mas mesmo assim tem dia que eu exagero de verdade. Mas é isso, é porque a gente quer fazer... eu sou servidora pública, eu quero organizar a empresa dos caras, eu quero treinar atendimento, eu quero... Né? Aí, pronto, chega uma hora que você... 4 horas são pouco. Eu fui morar no interior para viver uma vida zen, né, quase. Aí a minha mãe diz assim, essa que é a vida zen? Porque eu trabalho... para fugir do trânsito. Só, é a única coisa zen, porque aí na frente do computador eu não saio nunca. Entendeu? É isso mesmo. Eu estou, Lu, há 8 meses trabalhando em home office. Eu sou executivo numa multinacional, você sabe disso. E a empresa colocou 3.000 colaboradores aqui no Brasil em home office há 8 meses. E estamos produzindo normal, conseguindo trabalhar praticamente... Vocês vão continuar assim? Nós vamos continuar pelo menos até a virada do ano, porque a empresa está indo bem nesse sentido. E nós não queremos colocar a vida dos colaboradores em risco sem ter uma decisão sobre vacina, enfim, como é que vai ficar as coisas. Mas o ponto que eu queria comentar não é esse. O ponto é que a minha esposa diz... Parece que você está trabalhando na empresa, porque você desce para o seu escritório 8 da manhã e sai 8 da noite, deu na mesma de você ir para cima. Ei, Lídia, não é bem assim, viu? Ele tá querendo te enrolar. Não, mas a nossa geração é mesmo, assim, elétrica. Porque a gente pensa assim, poxa, eu sei fazer isso, por que não aproveitar todos esses talentos? Só que tem uma coisa que é tempo, né? Sim. E a gente não consegue. Hoje mesmo, na minha meditação matinal, eu falei sobre o tempo, né? As 24 horas que nós temos do dia e como a gente deve cuidar das nossas 3 áreas da vida, né? Corpo, mente e espírito. Tem que ter tempo para tudo, tempo de qualidade
para o sono, para a família, para se exercitar, para estudar, para trabalhar. Então, nós temos que dividir, organizar bem o nosso tempo para caber dentro dessas 24 horas. Porque eu fui morar no interior, porque eu estava para enlouquecer, morando na cidade grande. Aí aquilo já não fazia mais sentido na minha vida. Hoje em dia eu estou aqui meio que exagerando, que eu não virei uma zen, mas não dá nem para comparar com a vida que eu tinha. Hoje eu estou aqui em São Luís, que é a capital, que é onde eu morei a vida toda, e só que atualmente eu estou morando numa cidade no centro do Maranhão chamado Barra do Corda, uma cidade que tem uns rios lindos, uma cidade linda. Tem, parece que 80 e poucos mil habitantes. É muito bom, é tudo muito perto. 5 minutos eu já estou no trabalho, sabe? Eu já voltei para trabalhar. Eu trabalho na Secretaria de Saúde, como servidora pública. Então, melhorou muito a minha vida. A vida que eu tinha em São Luís, eu já tinha perdido o controle do tempo, do tanto de atividades e do trânsito e tudo. Eu já não faz mais sentido para mim. Então, essa é a geração X. Bem-vindo. Só o fato de ganhar esse tempo do trânsito, que as grandes capitais realmente nos roubam, né? É muito importante. Só que a gente tem que usar com sabedoria esse ganho do tempo. Tem gente que está usando ele para ir dormir mais tarde, vendo celular ou rede social ou séries na televisão, maratonando aí a noite toda e não está dormindo direito, logo não acorda cedo, vai acordar hora porque vai trabalhar em casa mesmo, e aí começa um ciclo vicioso ruim. A pessoa tem que tomar cuidado com isso. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, porque tem gente aqui conosco que está louco para entender qual que é a próxima geração. Porque não, eu sou da geração da próxima, eu não nasci em 70, eu nasci em 80. E aí? Como é que é o perfil dessa turma? E aí a geração Y, que foi de quem nasceu de 1980 a 2000. Eles são chamados de millennials. Millennials, porque na virada do século, né, que eles nasceram. A geração do millennials. Então, millennials. Então, eles são conhecidos no mercado de trabalho voltando para os perfis. Os caras já têm os perfis bem diversos, né? Aí nós já estamos falando de duas gerações, né? Baby boomers, que pensavam em estabilidade, os loucões da geração X, que são elétricos, né? E agora a gente vai falar da geração Y, que nasceu de 1980 a 2000, na virada do século, e eles são conhecidos pela sua instabilidade no mercado de trabalho. Eles são instáveis. Eles são acostumados com tecnologia desde cedo, então eles são muito instáveis. Eles não lidam bem com microgerenciamento, eles não gostam que o líder fique muito no pé, ali no detalhe do detalhe. Eles não gostam que restringam a autonomia. Eles são super criativos, mas eles não gostam de... Eles gostam de se sentir independentes, eles não gostam de rotina, todo dia aquela rotina. Não é a praia deles. Então, se você bota uma pessoa que já tem um perfil que não se encaixa com isso, e mais é da geração Y, dificilmente ele vai dar certo naquele cargo. Olha aí, porque é o perfil e mais a geração. Exato. Você na sua empresa precisa de alguém que tem um trabalho técnico, rotineiro, de várias horas fazendo o mesmo trabalho. Você vai colocar alguém da geração Y e que tem um perfil voltado para a comunicação, essa pessoa não vai ficar com você, ela já tem a predisposição da estabilidade, de não ficar muitos anos no mesmo lugar, de não gostar de rotina. E ela ainda tem um perfil de comunicação e não de ser mais introspectiva, mais analítica, vai dar errado. Você vai ter o retrabalho de daqui a alguns meses ou ano, que talvez tenha que contratar outra pessoa. Então, a Lu traz essa importância do líder entender de perfis comportamentais e perfil das gerações para te ajudar a contratar melhor, a colocar as pessoas certas no lugar certo na sua empresa, no seu time. Eu, inclusive, faço seleções, né, lá onde eu trabalho, lá no interior onde eu estou morando, e quando eu faço a seleção, outro dia eu fiz para uma empresa chamada Fênix Internet, antes da pandemia. Aí ele precisava de 5 pessoas. Aí eu sempre faço para 10, para ele poder escolher. Para cada cargo, né, eu coloco 2, assim, o top do top, aí ele vai escolher entre esses 2. Aí ele me liga, eu não sei o que fazer, são todos tão bons.
Aí ele acabou contratando os 10. Olha aí. Porque assim, ele não sabia quem que ele ia escolher. Pessoal, agora nós mudamos a live estratégia de venda. O seu cliente pediu 5 candidatos e você vai com 10 e faz ele comprar 10. Precisa de ajuda? Lubrito para vendas da sua empresa. Não, e os excedentes, as pessoas dizem, poxa, tu não conhece ninguém assim. Eu digo, eu tenho um excedente. Os meus excedentes foram todos empregados nessa seleção. Todos. Que legal. Assim, os que foram classificados, que não foram para a final, eram assim os tops. Aí, então as pessoas, já passou. E eu dei um treinamento gratuito para quem participou da seleção de atendimento, né? Então eles ficaram assim muito acima da média. Aí ficou fácil. Olha aí que legal. Como a importância de contratar direito, né? Fazer o trabalho certo a primeira vez. Para ter retrabalho. Você ensinar a gastar tempo e dinheiro na pessoa errada, para a posição errada. Não é que a pessoa é incompetente, mas não era para aquela posição que você precisava. Então toma cuidado com isso. Ô Lu, eu tô pensando... E é caro, né? É caro contratar. Muito caro. Processo de contratação, treinamento, dependendo da empresa, tem certificações, uniforme, tem uma série de coisas. Tudo. Passa 3 meses, 6 meses, tem que trocar a pessoa. É caro. Eu tô pensando esse pessoal da geração Y, eles gostam de buscar cargos de liderança. Eles são bons líderes. Por causa dessa proatividade deles, eles são bons líderes. Então, eles buscam muito cedo atuarem nessa área de liderança. Eu queria pegar o gancho aqui. Porque você falando da geração Y, dos milênios, especialmente da faixa de nascimento ali, anos 80 para anos 2000, eu tenho uma filha que se enquadra exatamente dentro dessa faixa etária. Né? Então, ela é uma milênio. Parece com esse jeito aqui? Então, é isso que eu ia dizer. Tudo que você falou aqui, de certa forma, eu vejo muito caracterizado na minha filha, sabe? Com um perfil muito diferente do meu. Então, se eu, como pai, não entendo as diferenças que uma filha tem, como é que eu vou entender lá o meu colaborador que tem essa mesma faixa etária e esse mesmo perfil que ela, que também é nascido numa geração milênio? E aí, eu trago um pensamento aqui, Lu, que eu quero ver se você concorda, que é o seguinte, sem fazer nenhuma apologia aqui à violência, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas o meu pai foi aquele que apanhou muito do meu avô. Certo? Eu lembro que ele me contava que o meu avô mandava ele ir no mato buscar uma varinha, escolher a varinha que ele ia apanhar. Imagina a loucura. Eu apanhei do meu pai, mas eu apanhei do meu pai de chinelo e de cinta de vez em quando. Agora eu... Porque senão a gente ia escolher a varinha menor, né? Mas pra... Provavelmente. Eu, na hora de buscar a varinha, eu ia fugir. Mas eu, como pai, não dei um tapa na minha filha. Então, você acha que isso também tem algum aspecto, alguma conexão em relação aos pais da geração X que não quiseram o tratamento para os seus filhos da geração milênio Y, o mesmo que tiveram dos seus pais que eram baby boomers, e por isso essa geração cresceu com algumas coisas diferentes? Faz alguma conexão? Sim. Porque a ideia é você... eu não quero, primeiro, né? Eu não quero viver naquele emprego ganhando pouquinho a vida inteira. Isso já foi uma mudança que a gente não quis repetir, né? Aí, essa questão aí da forma de criar os filhos é a mesma dinâmica. A gente não quis fazer a mesma coisa, o outro não quis fazer a mesma coisa. Então, é por isso que a gente foi modificando, não teve mais varinha, entendeu? Exatamente. E aí você pega um colaborador, no caso aqui falando de uma empresa, que é um milênio, então ele tem, por tudo isso que a gente falou aqui, ele não tem a mesma, vou chamar de capacidade, de aceitação que o baby boomer tinha lá de levar um grito e falar, não, meu chefe tá certo, não eu mesmo. vou ficar aqui o resto da vida, né? Se você gritar com esse cara, ele vai embora. Vai embora, ele não tá lá para passar a vida inteira. Ele tá lá de olho em outra coisa. Tá entendendo? Ser líder.
qualquer proposta de liderança ele está lá. Tá entendendo? Por isso que, assim, eles não ficam muito tempo. Porque o entendimento é outro e o objetivo é outro. O objetivo não é ter aquela estabilidade tão sonhada do baby boomers. Não é. E as empresas, de certa forma, estão ajudando isso também, porque foi-se o tempo que a empresa olhava um currículo, 10 anos em tal lugar, 15 em tal lugar. Deixa eu ver sua carteira de trabalho para ver se bate com o que está escrito no currículo. Hoje, raramente as empresas fazem esse tipo de coisa, né? Hoje eles pela conversa, né? Pelo comportamento, porque a gente, normalmente, as empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento, né? Então, a gente perde não, a gente faz ganhar tempo, se a gente for observar o comportamento, porque dá sinais, né? Dá sinais, você vai saber que fora as ferramentas dos testes que a gente faz, né? Na própria conversa você vai saber até onde a pessoa está inventando, né? Enfeitando, né? E às vezes... Nós temos hoje no mercado, a gente está falando aqui de um público, 1980, nascido em 1980, a gente está falando de uma pessoa aqui dos seus 40 anos, né? 40 a 20 anos, mais ou menos, de idade. Né? Então, 30. Não é nenhum jovenzinho, nós estamos falando realmente de vários líderes que são da geração milênio, né? E que estão hoje liderando empresas, muitos, quem sabe, até donos, presidentes aí de empresas, que já nasceram com computador, que nasceram filhos de pais que valorizaram, investir no estudo dos filhos, que não usaram de violência com eles, né? E que então criaram eles com um mindset diferente. Agora, eles estão liderando e estão trabalhando com uma geração que vem depois deles ainda por cima. Que é a tal assim, a grande dificuldade é quando mistura tudo, né? Porque as pessoas estão vivendo muito mais, né? E aí, esse pessoal aí, Y, ele vai liderar o baby boomer, ele precisa ter, além de ter habilidades técnicas maravilhosas, tem que ter, né? Tem que ter, assim, emocionalmente ele tem que estar preparado, porque ele vai lidar com o comportamento do baby boomer, que é aquele, né, o senhor lá de trás, o da geração X, que somos nós, né? Que a gente não é tão... A gente ainda faz assim no celular, né? Mas a gente sabe das coisas. Então, né, ele tem que lidar com esse público. E aí nós agora vamos passar para a geração Z. Esses novinhos que já nasceram com o celularzinho na mão, que nasceu a partir de 2001, que já estão no mercado de trabalho. Eu tenho um filho nessa geração também, exatamente isso. Que eu lembro que antes mesmo dele andar, falar, escrever, ele já brincava de ficar assistindo desenho no celular. Não, e eles sabem mais do que a gente da geração X. Tem coisinha lá que a gente não sabe. Então, eles nasceram a partir de 2001 e eles não têm, escuta isso, eles não têm o menor interesse em estabilidade em uma única empresa. Esse menos do que o Y. Menos, muito menos. Aí, eles são os primeiros nativos digitais, né? Eles já nasceram. Eles não tiveram que aprender a tecnologia, eles já nasceram durante. Então, para o nosso público aqui entender bem, quando a gente fala do baby boomer, a gente está falando dos filhos nascidos da Segunda Guerra Mundial. Quando que está acima de 59, né? Quando a gente fala da geração X, é onde se encontra aí os cinquentões, né? Do dia de hoje. Claro que a gente não tem tudo isso, né? Quando a gente fala da geração Y, a gente está falando ou Y ou milênios, é a mesma coisa. Aqueles que nasceram próximo da virada do milênio, né? Do século. E os mais recentes, que são a geração Z, também são conhecidos como nativos digitais, porque já nasceram... Nativos digitais. Já tem no celular, tablet, aplicativo. Os que nasceu a partir de 2001. A partir de 2001. E aí, por que é importante nós sabermos isso? Você que está nos assistindo aí. Marcelo, e o que eu tenho a ver com isso? Eu quero saber de liderança. Pois é, no seu time, você tem pessoas. Essas pessoas estão em qual dessas faixas?
cada uma delas tem um perfil diferente, tem um propósito de vida, uma motivação diferente. Como é que você vai influenciar essa pessoa a atender um objetivo, a permanecer no seu time por mais tempo, a se engajar, se você não conhecê-la e colocá-la no lugar certo? Né? Juntar o propósito da empresa com o propósito dos seus colaboradores. Esse eu acho que é o grande desafio do líder de hoje. Seja ele um Y como líder, mas liderando as demais gerações. É isso, Lu? É fazer com que essas diferenças se complementem. Não é? Porque o que o baby boomer sabe pode ser que ele tenha um tipo de comportamento lá, ele pode ser mais resiliente até, e isso vai servir para algo, né? Numa situação lá, que o X não tem isso, que o Y não tenha. Então, é aproveitar as partes positivas de comportamento de cada geração e complementar isso para dar um time bacana. Entendeu? Sempre pensando, essa pessoa, ela combina, o perfil dela tem a ver com o que ela vai fazer na empresa? Eu gostei muito de uma frase que você colocou aqui no livro, que você fala que hoje em dia o foco não é mais no que fazer, mas sim o porquê fazer, né? Por que fazer? Conectar os interesses individuais de cada colaborador com os da empresa para gerar melhores resultados. Então você fala que o líder ele precisa investir nos novos talentos, incentivar a diversidade e combater o preconceito. Ah, olha lá o tiozinho. Não tem o tiozinho. Ih, olha lá a geração mimimi. Não sabe mexer no celular, olha como ele pega. Mas cada um tem um ponto positivo, assim como vão ter pontos de melhoria, como qualquer ser humano. O importante é o líder conhecer para poder extrair o melhor de cada um deles, é isso? É isso. É que se complementem, né? Se complementem. Porque nós não vamos querer que um Y tenha a mesma resiliência que um boomer, um baby boomer. Né? Que tenha o mesmo jogo de cintura que um X, que faz 500 coisas ao mesmo tempo. Que mexe no celular assim, mas tudo bem. Certo? Eu mexo assim. Eu vou parar de mexer meu celular assim, que agora eu fico com vergonha. Ficou com vergonha? Isso aí sim é de geração X, viu? Então assim... Isso, ele fala, pai, para de fazer com esse dedo, faz com o dedão. Meu dedão não obedece. O nosso não funciona assim, né? Então, olha... Esse pessoal da geração Z ainda tem mais uma coisa. Além de eles serem os primeiros nativos digitais, eles preferem trabalhar sozinhos. Sozinhos. Costumam ter dificuldade nos relacionamentos interpessoais, muita dificuldade. Eu percebo isso, Lu. Agora que você falou, eu vejo como muitos jovens que trabalham na minha empresa, no meu time, eles preferem falar com você teclando num chat. Quando você abre uma videoconferência, ele não coloca o rosto, ele só fala a voz, porque ele prefere esse negócio de estar isolado, de estar na dele. Olha bem, mas esse oba-oba, todo mundo junto, conversa, amigável, não é a praia dele. Não rola, não. E eu, como líder, tenho que respeitar isso, né? Porque ele não é igual a mim. Agora, você imagina um dono de empresa que não tem esse conhecimento e nem tem uma pessoa que tenha este conhecimento lá. Como que ele vai entender tudo isso? Com certeza. Por isso, então, pessoal, assim... vocês que estão aqui conosco, muito obrigado pela presença. Lu, nosso tempo está acabando. E antes que não, eu quero mais. Antes que o Instagram nos derrube, eu quero novamente agradecer a presença de todos, especialmente da Lu. Dizer para vocês que hoje, nessa live, nós falamos sobre o livro Liderando Juntos, capítulo 20, escrito pela Lu Brito, falando sobre essa liderança, especialmente das gerações, e como nós devemos engajar essas gerações para juntar esses diferentes perfis e se complementarem, né? Mais para frente eu vou falar um pouco sobre diversidade, sobre inclusão social, que tem conexão com isso, mas a importância de você, líder, você dono de empresa, saber como trabalhar com cada perfil, escolher as pessoas certas para o lugar certo. E se você precisa de ajuda nesse sentido, fica aqui a dica.